Bom, gente, boa noite. Eu sou Shellen Galdino, sou assistente social, sou professora de serviço social. Estou aqui responsável pelo serviço social para concursos. Entre os materiais e outras coisas que a gente tem, nós também temos esse projeto, certo? Que é esse projeto de chamar pessoas para poder contribuir aqui para o debate, para contribuir com o processo de aprendizagem de conhecimento. Então, praticamente toda semana nós fazemos transmissão ao vivo para todo o Brasil de forma totalmente gratuita. E hoje, sobre movimentos sociais, o professor Gonzaga vai trazer uma série de contribuições teóricas, inclusive políticas, para a gente pensar o movimento social, tanto a parte do conceito da teoria, mas bem como a gente pensar os movimentos sociais hoje. E é isso, vou deixar que ele se apresente, que ele fale um pouquinho dele, e agora é com ele, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença, e agora eu vou passar para o professor Gonzaga. Boa noite, gente. Primeiro eu queria agradecer a professora Shellen aí pelo convite, que na verdade é uma grande satisfação, tanto pela amizade, carinho que eu tenho por ela, mas também pela profissional que ela é, e pelo papel que ela vem desempenhando agora nessa contribuição aí, na questão dos concursos, material que anda preparando, nas aulas também, junto a seus alunos e alunas, né? E a gente está aqui para dividir conhecimento mesmo, né? Até porque não seria esse conhecimento se não fosse para a gente dividir, socializar, e é isso que eu queria, a partir dessa transmissão ao vivo, poder dialogar com vocês, né? É aí que, obviamente, considerando a importância do tema, principalmente para esse momento histórico que o Brasil vive, né? É um momento de criminalização dos movimentos sociais, de volta de um conservadorismo que até então estava adormecido, que nunca morreu, na verdade, mas que estava adormecido, mas ele volta com muito mais força, né? Então, quem sabe a gente poder aqui pensar e repensar aí alguns fatos históricos que houveram, também algumas teorias, alguns conceitos que estão em torno desse debate sobre movimentos sociais. Bem, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente saber é que eu vou pegar uma frase dos historiadores, tá? Que é um chavão, mas que na verdade ele serve muito para nossas vidas. Na verdade diz o seguinte, que um povo que não conhece o seu passado, ele é incapaz de compreender o seu presente e, fundamentalmente, será incapaz de promover ou melhorar ou qualificar o seu futuro, né? Então, por isso que a gente vai retomar um pouco dos processos históricos da construção desses momentos que vem a se constituir essa ideia de movimentos sociais, né? Que é um conceito, digamos, da modernidade próprio, oriundo ali pós-Revolução Francesa, ou a parte da Revolução Francesa, poderia a gente talvez dar um recorte ali a parte da Comuna de Paris, fundamentalmente, né? Mas também transita ali pela Revolução Industrial, todos os movimentos que houveram de organização dos trabalhadores, e a gente passa ali o século XX, né? Com um momento de grande efervescência disso, e depois para entender um pouco desse contexto, desses novos movimentos sociais, né? Então eu queria inicialmente trazer algumas contribuições da teoria política moderna, né? Clássica e moderna. Ali, se a gente consegue pensar, por exemplo, a partir dos chamados contratualistas. Então ali nós temos Locke, Rousseau, né? Maquiavel, também transita ali Hobbes, né? E a gente também até o Montesquieu, que chega lá em meados ali da Revolução Francesa, fundamentalmente. Mas veja bem, eu acho que a primeira coisa que eu vou falar nesse início, mas depois eu vou retomar no final, é dizer o seguinte, que primeiro que os movimentos sociais, uma grande característica dele é que ele não se comporta nem age dentro de um padrão, digamos, de comportamento socialmente aceito para sua época histórica, né? Então, socialmente aceito ou juridicamente aceito, vamos dizer que ele se organiza
também de forma não institucionalizada, fundamentalmente, né? Isso não quer dizer que os movimentos sociais hoje não estão institucionalizados, sim, muitos estão. Mas a grande característica dele é, primeiro, ele não é institucionalizado e ele não se comporta e age dentro dos parâmetros, digamos, legais, dos quais a gente tem esse consentimento do que é legal para hoje. Lembrando que a lei, ou as leis, ou o aparato jurídico, ele é e está vinculado a cada momento histórico. Então, talvez, muita coisa que hoje está na lei, há um tempo atrás, era contra a lei, né? Então, na verdade, isso está... Por exemplo, a escravidão já foi lei, né? Já estava na lei, era constitucional, né? Então, hoje é inconcebível pensar na ideia de escravidão, né? Bom, desde que isso não passe por Michel Temer aí, né? Mas essa concepção, ela é uma concepção que ela já foi refutada e já foi mudada, mas fica claro que a escravidão estava na lei. Então, e outras formas de exploração também estavam na lei, para a sua época, né? Então, com mudança e a ação desses grupos, fundamentalmente, foi que mudaram essa concepção. Então, uma outra noção é imaginar o seguinte. Primeiro, quando a gente tem a ideia de hoje dos nossos direitos, a gente pensa os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, nenhum desses direitos foi conquistado na passividade. Ele foi conquistado a partir de mobilização e de luta social, fora do aspecto, fora do âmbito da lei para a sua época, né? Então, a luta social, ela se deu também, as conquistas sociais, pensando na ideia dos direitos civis, políticos e sociais, eles também foi a conquista, não foi a benevolência dos governantes que garantiu o acesso a esses direitos, mas foi a luta, né, a luta social, a luta de classes mesmo, para que fique claro aí, numa perspectiva marxista mesmo. Bom, então, estava falando primeiro dos contratualistas. Vamos imaginar o seguinte, se a gente pega ali Rousseau, Hobbes, Maquiavel, Locke e Rousseau, uma concepção que existe entre eles é a ideia do contrato social. Então, partimos ali do século XVI, fundamentalmente, né? E ali influência do renascentismo, né? Do iluminismo, enfim, toda essa efervescência dessa discussão desses momentos de concepção e de mudança cultural, obviamente influencia na concepção de mundo e na concepção do campo da política para esses autores. Então, os quatro pensam na ideia de contrato social. E o que é o contrato social? Na verdade, é o estabelecimento, naquele momento, de um contrato estabelecido entre o Estado, e aí o Estado, para cada um desses, tem uma ideia diferenciada. Maquiavel, por exemplo, está escrevendo para o príncipe ali, na ideia do realismo, de como o príncipe deve agir, mas Maquiavel ele concebe a ideia de que existe parâmetros ali de organização de um contrato que deve ser seguido entre o Estado e os seus governados, né? Locke, por exemplo, ele também chega nessa ideia do contrato social em Hobbes, né? Imagina que esse conceito, a ideia de que mesmo aceitando um Estado monárquico, né, um Estado absolutista, ele vai dizer o seguinte, que deve o governante, o rei, né, ele é um monarca, Hobbes é um monarca, ele vai dizer que esse rei, ele tem ali, digamos, que garantir condições mínimas de segurança, né, e de respeitabilidade para o seu povo. Então, segurança e paz para o seu povo. E mesmo no Estado monarquista, ele vai conceber a ideia, vejam bem, né? Mesmo no Estado monarquista absolutista, ele concebe a ideia de que se o rei é incapaz de garantir paz, segurança para o seu povo, então esse povo, ele tem o direito, os súditos, na verdade, porque ele está pensando no Estado monárquico, né? Ele tem a possibilidade, né? E, aliás, ele deve se organizar e derrubar o seu rei, já que o rei ele foi incapaz de cumprir ali com as condições mínimas estabelecidas no contrato social, por exemplo. Então imagina que se a gente fizer um pulo rápido aqui para a nossa realidade, imagina que
nós estamos num Estado democrático, uma democracia burguesa, é verdade, né? Mas em que esse Estado do qual nos organizamos hoje, ele é incapaz de garantir segurança, paz e tranquilidade para seu povo. Vamos convir que os índices de violência têm crescido muito, né? E mesmo assim, nós ainda hoje somos incapazes, né, de nos organizarmos e derrubar esse próprio governo. Mas vamos voltar lá para século XVI, XVII, século XVIII. Já, vamos dizer assim, que nesse sentido, o Rousseau ele avança mais. O Rousseau ele já parte ali de uma ideia de contrato geral, né, de vontade geral, onde no contrato social a vontade geral ela deve ser estabelecida também numa relação, digamos, de parâmetros mínimos de seguridade ali, de segurança do Estado. Só que Rousseau, ele parte da ideia de vontade geral a partir da ideia do sufrágio mesmo, né? A ideia do voto. E avança mais ainda. Ele vai partir da ideia de que o contrato social ele deve se dar a partir de uma monarquia constitucional. O que é isso? É um Estado monárquico, mas que ele é, na verdade, direcionado, organizado, onde o parlamento ele está acima do rei, né? E que os pressupostos básicos são os mesmos de segurança, tranquilidade, paz e condições mínimas de vida. Inclusive, Rousseau vai defender a ideia ali de participação e organização e divisão de terras. Na verdade, não vamos chamar isso de uma reforma agrária, até porque Rousseau concebe a ideia ali de que uma igualdade absoluta não vai existir, senão ele seria um comunista nesse caso, mas ele vai partir da ideia de que dentro do Estado liberal mesmo, então ali a gente tem uma maior aproximação de um Estado liberal, a ideia de que aí já não são mais os súditos, agora Rousseau já chama aí de indivíduos, né? Então, imaginando que a própria concepção ali, a terminologia que ele trata, o povo, os indivíduos, os súditos, ele trata, se referencia ali na sua concepção política. Então, vai conceber a ideia de que todos devem ter oportunidades de produção e de consumo, né? Mais uma vez aqui tentando fazer essa transição. Se a gente pensa hoje, por exemplo, na nossa Constituição Cidadã de 88, ela preconiza a ideia de função social da terra. Rousseau não usou esse termo, mas a concepção era a mesma, ou seja, a terra ela deve servir para ser ocupada e para produzir alimentos, né? E que não deve ter grandes concentrações de terra. Rousseau defendia isso, né? Hoje, a gente ainda tem dificuldade de conceber no Brasil a ideia de reforma agrária, por exemplo. Então, a gente tem grandes concentrações de terra e uma grande criminalização dos movimentos sociais que lutam pelo direito que é básico, que é que a terra ela cumpra a sua função social, que é de acesso, de produção e de consumo. Pois bem, então eu queria concluir essa parte dos contratualistas, né? Mas então todos esses inspiraram a ideia do contrato social, de Estado e indivíduos, dessa relação mínima de... Até porque a gente estava falando, eles estão saindo do Estado absolutista e monárquico, né? E concebem essa ideia. Mas aí a gente tem Revolução Francesa, a Revolução Francesa que eu não vou falar dela nem me aprofundar, porque acredito que a grande maior parte de vocês já conhece sua história, mas a Revolução Francesa ela ocorre ali numa situação que ela geralmente gira em torno de toda ou da grande maior parte da organização dos movimentos sociais no século XIX e século XX, que é quando as organizações populares elas se dão dentro de condições ali subhumanas, precárias ou de repressão política e policial, né? Então, quando o povo se encontra em determinadas condições, então elas se revoltam e se organizam para derrocada aí contra esses sistemas, né? Bem, então a Revolução Francesa foi isso, uma conjunção de fatores, porque uma outra coisa que é importante, nunca está condicionado ali a organização dos movimentos sociais a apenas um fator, geralmente tem várias variáveis ali, várias condicionalidades históricas, né?
e aí ter a compreensão ali do materialismo histórico dialético e marxista, para poder compreender como essas condicionalidades elas se dão, para daí se pensar em algum tipo de mobilização, de organização popular. Bem, então a Revolução Francesa foi isso, um povo que era uma profunda desigualdade. A Inglaterra se envolve na Guerra Civil Americana, financiando ali os republicanos, que lutavam pela independência da Inglaterra, mas esquece do seu povo. Então a Inglaterra passa por uma grande fome, uma grande seca, né, um grande inverno e, consequentemente, um grande processo de ostentação ali do rei Luís XVI. E aí você tem, naquele momento, uma classe social que passa a surgir, que é a burguesia comercial. E a burguesia comercial é exatamente aquele povo que nem é da realeza, nem é da nobreza, mas também não está ali nas classes mais populares, escravos e vassalos. Então você tem alguns comerciantes que estão influenciados ali pelos ideários iluministas, né? Por isso o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. E aí a insurreição, que é caracterizada fundamentalmente ali pela queda da Bastilha. E vocês têm no YouTube, está disponível lá, um documentário sobre a Revolução Francesa do History Channel. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Bem, a Revolução Francesa durou apenas 20 anos. Porém, e depois Napoleão Bonaparte volta com um processo ditatorial ali, né, como imperador da França. Porém, a experiência da Revolução Francesa inspirou o restante do mundo ocidental. Você tem a Revolução Francesa, tem a Revolução Americana também, e essas inspiraram ali o restante do mundo, né? No Brasil, a gente não teve uma revolução, mas o imperador Dom Pedro II resolveu rapidão ali para poder, né, fazer um processo de transformação da própria concepção, saindo da monarquia ou do império ali, passando para a república, mas nós não tivemos ruptura. Talvez esse seja um grande problema hoje no Brasil, quando a gente pensa que as nossas estruturas sociais nunca mudaram significativamente, foi porque nós nunca tivemos processo de rupturas garantidas. As grandes organizações populares, as grandes possibilidades, né? A Revolução Pernambucana, a Insurreição Pernambucana, Revolução de Princesa, Balaiada, Cabanada, Revolução de 30, né? Ou elas foram, digamos ali, reprimidas fortemente, para que, né? A Inconfidência Mineira, né? Que talvez seja a maior expressão, mas tivemos tantas outras. O Nordeste teve muita experiência aí de tentativas de independência, né? Porém, elas foram extremamente reprimidas, abafadas, né? E não é à toa, quando a gente pensa aí, vou retomar mais uma vez a ideia dos historiadores, né? Vamos imaginar o seguinte, repetindo: o povo que não conhece seu passado é incapaz de compreender o seu presente e será incapaz de organizar o seu futuro. Então nós temos a falsa ideia no Brasil de que nós somos um povo pacífico e passivo. Não somos. Durante houveram muitas experiências, né, de levantes populares no Brasil contra o modo, né, governante vigente. Então basta aí a gente dar uma voltinha ali na história e poder, né, pegar algumas expressões lá dessas organizações. Mas repito, né? Agora, da proporção, digamos, de massa, a gente não teve. Uma que se esperou talvez ser algo parecido foi a Revolução de 30, né? Então Vargas entra ali, mas eu vou chegar lá. Mas vamos lá. Então eu queria primeiro também começar aqui com vocês partindo de... Então primeiro passamos lá pelos contratualistas, chegamos nos contratualistas, vamos chegar lá pós-revolução industrial, algumas transformações sociais, e vamos pensar na ideia, na concepção e ali tem o Marshall, né, que ele vai tratar da divisão no início do século passado, escreve um livro sobre a ideia de cidadania,
E essa ideia de cidadania é importante também para compreender a própria ideia de movimentos sociais, né? O que seria a cidadania. E aí eu queria apresentar para vocês um livrinho do Litz Vieira, Os Argonautas da Cidadania. É um livro que eu costumo trabalhar sempre com minhas turmas, tá? Então vai definir a ideia de cidadania ao longo da história também, mas vai focar fundamentalmente na organização da sociedade civil na globalização. É mais uma leitura muito mais atualizada, mas vai partir dos fundamentos ali. Então ele traz inicialmente uma concepção do Janoski, né, sobre a ideia de sociedade civil. Mas antes eu queria falar antes da ideia do Marshall, né? O Marshall ele divide ali a ideia de cidadania, pensando a Inglaterra, é bom que se diga, lógico que essa concepção do Marshall, ela influenciou, né, o Thomas Marshall, tá? Ela influenciou o mundo ocidental, a sociologia e toda a discussão do direito também sobre essa ideia de cidadania, onde ele estabelece ali uma tipologia desses direitos da cidadania, né? Então ele vai chamar, dizendo que os primeiros direitos são os direitos civis lá do século XVIII. Ele vai dizer que os direitos civis foram conquistados a partir do século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os direitos sociais no século XX, tá? Lógico, uma outra coisa que é importante perceber é que o acesso a esses direitos, eles não se deram de forma imediata, né, nem automática, né? Elas foram se dando ali, o acesso a determinados direitos, eles foram se dando de forma, digamos, a cada contexto histórico, né? Tanto que a gente, no Brasil, a gente pode fazer aprofundar um debate sobre isso aí, talvez em outro momento, sobre a ideia dos direitos sociais, né? Então, onde a gente foi ter acesso a determinados direitos sociais de forma tardia. Marshall fala lá do século XX, né? A gente, talvez, o aprofundamento desses direitos sociais só veio se dar agora no século XXI, se a gente pensa ali alguns direitos sociais básicos, educação, moradia, saúde, de forma mais universalizada, não é isso? Bom, então, pegando Marshall aí nessa ideia dos direitos civis. E o que seriam os direitos civis? Os direitos civis estão ligados ali às liberdades individuais, né? O direito de ir e vir, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, né? Os direitos políticos, fundamentalmente, ali associado à ideia do voto, da participação política, né? Se a gente pensar em Inglaterra, a Inglaterra participa ali com uma monarquia parlamentarista, mas o parlamentarismo na Inglaterra é mais forte, né? Então você tem ali a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, né? Então você tem duas câmaras ali que estão divididas também na ideia das classes sociais. Inclusive eu queria abrir um parêntese aqui para indicar um filme para vocês que vai debater feminismo, vai debater direitos políticos, direitos sociais também, que é As Sufragistas, tá? É um filme novo do finalzinho do ano passado, ali na Inglaterra de 1917, salvo engano, 1915, 1917, né? Inclusive na efervescência ali da Revolução Russa também, concomitante, né? Então você vai ter ali esse filme, ele faz primeiro caracteriza muito fortemente a Inglaterra da Revolução Industrial, Londres ali em pleno processo de industrialização e de busca ali por direitos sociais, né? Então você vai ter o papel da mulher nessa sociedade machista e conservadora ali do início do século XX ainda, né? Então como se dava o campo de luta, né, das mulheres numa organização ali das chamadas sufragistas, que foi um movimento social, né, muito forte na Inglaterra, em que as mulheres estão na luta pela ideia do direito ao voto. Bom, o filme é muito bom, eu indico para vocês, né, emocionante inclusive, né? Mas também pensando ali em 1917, indicar para vocês o filme Heads, né, que vai falar exatamente da Revolução Russa, que é o filme do livro
10 Dias que Abalaram o Mundo, que é do John Reed, que é um jornalista americano, inclusive é o único jornalista, olha isso, o único ocidental enterrado no Kremlin, né? Um jornalista americano que vai cobrir ali a Revolução Russa e chega exatamente ali na efervescência ali da Revolução, e ele faz um relato fantástico nesse livro dele, 10 Dias que Abalaram o Mundo. Você mergulha ali dentro da Revolução Russa, né? É importante, então indique. E o filme The Heads é o filme que vai retratar exatamente o momento histórico ali do filme, porque o John Reed, ele sai, deixa de cobrir lá a Guerra Civil Espanhola e corre ali, foge, fica sabendo que está havendo uma efervescência política na Rússia e corre para a Rússia para cobrir. Bom, então, voltando aqui, o Marshall, que vai tratar da ideia dos direitos civis, políticos e sociais, para a gente pensar essa organização desses direitos, mas sempre é bom, importante lembrar que esses direitos eles não se dão de forma concomitante, tá? Bom, aí nós temos a ideia do Janoski, nesse livrinho do Ulisses Vieira, onde ele vai tratar da ideia de cidadania. E por que eu estou trazendo a ideia de cidadania? Porque a gente só compreende a importância e o papel histórico dos movimentos sociais quando a gente compreende ali a ideia de cidadania, tá? Primeiro ele vai dizer o seguinte, um conceito bem interessante: a cidadania é a pertença, ou seja, o próprio sentimento de pertencer, passiva e ativa de indivíduos em um Estado-nação, com certos direitos e obrigações universais em um específico nível de igualdade. Então, primeiro, compreender que ele está falando que a ideia da cidadania é a pertença passiva e ativa. Nós temos nossos direitos enquanto cidadãos, muitas vezes sem nem ter a concepção de que ele é um direito, né? Então, talvez muitos de nós nascemos já com uma casa, onde nossos pais têm um trabalho estabelecido, acesso à saúde, acesso à educação, né? E a gente não tem a compreensão de que isso são direitos garantidos a partir da noção de cidadania, concebida a partir da ideia, voltando lá na ideia do contrato social, né? E imagina que muitos de nós, por ter e muitas vezes estar dentro de uma concepção, já nascemos dentro dessa organização, então passa pela ideia ali da própria, encaramos isso com uma certa naturalidade. E aí a gente não consegue compreender quando algumas pessoas, alguns grupos lutam, né, e se organizam para garantir alguns direitos dos quais nós já temos, né, e usufruímos deles, né, como direitos básicos, direitos. E aí, se a gente voltando lá nos contratualistas, na ideia do justnaturalismo, ou seja, a ideia de que alguns direitos, né, eles já deveriam ser naturais. Lógico que direito não é natural, isso a gente está falando de natureza, né, mas estou remetendo lá a ideia dos contratualistas, tá? Então, outros direitos, voltando aqui, naqueles que nós já nascemos com eles, encaramos isso como natural e a gente acha que ignora e até recrimina quando alguns grupos se organizam para ter garantido esses direitos, que são constituídos, né, enquanto na perspectiva cidadã, mas a gente passa a recriminar muitas vezes, né? Lógico que aí tem outras características que estão envolvidas aí nesse nosso sentimento. Bom, mas continuando aqui, aí ele fala a passiva e ativa de indivíduos dentro do Estado-nação, a ideia de organização do Estado-nação. Mais uma vez, nós temos a concepção de cidade, né, de país, e até porque nós vivemos num momento histórico, já nascemos nesse momento histórico, então a gente não consegue compreender de que esse tipo de organização é uma organização que ela é advinda dos últimos 300 anos, né? Com certos direitos e obrigações universais, moradia é um direito universal, educação é um direito universal, né? Saúde é um direito universal, se a gente pensa na nossa Constituição, mas se é universal, se está garantido na nossa Constituição, se está lá dentro de uma relação de contrato social, né? Porque nós
Falei lá dos contratualistas, mas nós, quando nós nascemos dentro desse Estado-nação, nós já nascemos ali com um contrato social estabelecido. E que contrato social é esse? Qual é o momento que eu assinei, enquanto indivíduo, cidadão, portador de direitos e deveres, assinei esse contrato? Né? Esse contrato é assinado a partir do momento que a gente tira uma certidão de nascimento. É ali, a partir desse momento, nós nascemos para o Estado. Nós não somos mais indigentes. Nós passamos a viver ali do ponto de vista jurídico. Então, passei ali a ter direitos, né? E também deveres. Obviamente, enquanto até os 18 anos, esses direitos e deveres, eles são responsabilizados a partir ali dos nossos pais, né? Obviamente, para quem teve a sorte de nascer tendo pai e mãe. Vamos lembrar que tem pessoas que nascem e não têm pai nem mãe, ou são abandonadas, né? Abandonadas em orfanatos, abandonadas na rua, enfim. Mas quem é o responsável por essas pessoas, já que eles não têm ali? O Estado, né? Na verdade, na Constituição diz que o dever de cuidar das crianças, em primeiro lugar, é dos pais, em segundo, da comunidade, e em terceiro lugar é o Estado. Não é isso? Aí a gente poderia talvez entrar em um outro debate quando a gente pensa na ideia da adoção, por exemplo, em casais homoafetivos. Né? Poderia ser quando a gente pensa na ideia dos direitos, né? Na ideia de cidadania, onde a criança ela tem garantido na Constituição o direito a ter família, mas ela foi abandonada por aqueles que deveriam, né, ter ali foi concebida do ponto de vista genético, mas não foi concebida do ponto de vista social, e elas foram abandonadas, né? E muitas vezes, aí pelo um debate conservador, focado ali num debate muito mais dogmático dos valores morais, né? Boa parte da sociedade, ela ignora a possibilidade das crianças serem adotadas por casais homoafetivos, mas esquece de perceber ou de convir, até talvez um aprofundamento do individualismo mesmo, né? Ou dessa moral constituída aí, que ela é concebida culturalmente. Ela não pensa na ideia dos direitos que essa criança tem. Então, prefere muitas vezes se omitir enquanto cidadão o acesso ao direito e negar enquanto cidadão o acesso ao outro ter o direito que ela teve. Então, aí isso daria pé aí para a gente fazer um outro debate futuro, né? Então, concluindo aqui mais uma vez a concepção, onde ele vai dizer o seguinte: direitos e obrigações universais em um específico nível de igualdade. O Janoski, ele não é um socialista aí, um comunista, onde ele está dizendo um específico nível de igualdade. Ele não está dizendo que cidadania, nessa perspectiva, ela garante um direito, é um direito universalizante, que deve ser para todos, mas não deve ser, ou não concebe a ideia de um direito igualitário, né? Não concebe a ideia de equidade ali para todos. Pois bem, então, essa é a ideia de cidadania que a gente tem. Então, pensar na ideia inicialmente, a ideia da pertença, a ideia ali dos direitos e obrigações, né? Certos direitos e obrigações universais, em um específico nível de igualdade. Então, a nossa noção de cidadania, ela ainda não concebe a ideia, pensando no Estado liberal, burguês, capitalista, ele não está ligado à ideia de uma cidadania plena e absoluta, tá? Bom, então aí a gente partiu aí dessa ideia da concepção de cidadania como indivíduos portadores de direitos e deveres. Mas aí vamos organizar o seguinte: deixa eu trazer mais uma perspectiva histórica aqui, porque a gente pensa na ideia de alguns movimentos sociais, imaginando como se deu essa organização. Revolução Industrial, organização sindical, né? A gente sai de um mundo rural para o mundo urbano, sai de uma produção artesanal, manufatureira, para uma produção fabril. Estou falando de Europa aqui, tá? Grandes concentrações de pessoas nos grandes centros. Aí a maior expressão da Revolução Industrial seria Manchester, lá na Inglaterra, né?
E aí todas as condicionalidades, as condições históricas ali de uma cidade que não se preparou para receber tanta gente. Então você tem ali infanticídio, feminicídio, alcoolismo, né? Várias consequências negativas para a organização da sociedade, mas você também tem, nesse momento, a possibilidade de organização de junção de trabalhadores que tem a oportunidade ali de se organizar politicamente, né? Voltando sempre a repetir, essas organizações políticas e essas conquistas, elas nunca se deram de formas passivas ou pacíficas, ou seja, com o aperfeiçoamento industrial e tecnológico, surgiu ali várias pessoas que foram demitidas, né, do espaço da fábrica para poder dar espaço às máquinas. Surgiram ali o movimento ludista, por exemplo, onde eles acreditavam que qual era a forma de organização que poderia recuperar a ideia do emprego? Era destruir as máquinas. E aí se organizavam, invadiam as fábricas e destruíam as máquinas lá. Bom, o problema não estava nas máquinas, o problema estava exatamente nos donos das máquinas, estava de quem organizava a questão do trabalho, né? A gente pode pensar ali, nesse momento, a organização sindical, né? Então permitiu naquele momento uma forte organização dos sindicatos, que a princípio você tinha também a participação do empresariado, dos capitalistas também que se organizaram nesses sindicatos e passaram a reivindicar alguns direitos. Então aí surgiu as primeiras experiências das greves. Imaginar que você tinha ali jornadas de trabalho de 12 a 16 horas por dia, muitas crianças nasciam dentro das fábricas. Vamos lá, voltar lá para a ideia do filme As Sufragistas, né? Vocês vão ver isso. Crianças começavam a trabalhar com 5 anos de idade. Pois bem, então todas essas transformações ali da efervescência da Revolução Industrial fez com que as pessoas se organizassem, e a principal experiência ali foi o movimento sindical. Bem, se a gente passa já para o início do século XX, nós temos também as organizações dos partidos políticos ali associado aos direitos políticos, né? Voltando lá à ideia de Marshall, né? Os direitos civis, agora os direitos políticos, a possibilidade de organização. Em 1824, a Inglaterra, o parlamento inglês já permite a organização de entidades, né? Então você tem a organização de partidos políticos, e aí muito fortemente a ideia as primeiras experiências dos partidos comunistas, né? Vamos lembrar ali do papel que Karl Marx teve na organização dos trabalhadores, na publicação de diversos manifestos. Ali o mais famoso é o Manifesto do Partido Comunista, a Internacional Comunista. Você tem também os partidos anarquistas que começam a se organizar também. E esses partidos, eles também dialogam ali com a organização dos trabalhadores, a parte da organização dos sindicatos. Início do século XIX, nós temos a Revolução Russa, que ali, pensando na concepção marxista, Marx não previa que, por exemplo, seria capaz de ter uma revolução fundamentalmente organizada ali pelos trabalhadores, né? Você pensa no etapismo marxista ali, ele pensava na ideia de que das contradições que o capitalismo iriam conviver mais futuramente, né? E que também essa revolução estava muito mais ali pensando numa classe de burgueses, de intelectuais ali, que depois o Gramsci aprimora isso, né? Pensando na ideia dos intelectuais orgânicos, né? E aí você tem, se a gente pensa mais uma vez na ideia de Estado e sociedade civil, Marx ele dividia apenas a sociedade civil. Só para retomar aqui iniciar a ideia de que os movimentos sociais estão associados diretamente à sociedade civil. Você não tem movimentos sociais na estrutura do Estado, tá? Os movimentos sociais eles se organizam fora do Estado. Mas Marx traz a ideia de sociedade civil e Estado e diz que trata da ideia de que o Estado ele é organizado, aliás, influenciado e direcionado a parte da sociedade civil,
E nessa sociedade civil, quem é que comanda, que dá o comando ideológico para o aparato do Estado? É o mercado. Gramsci ele traz uma nova concepção futura, né? Depois no Caderno dos Cárceres ele vai trazer a ideia de que a separação de Estado, mercado e sociedade civil. Então traz uma outra ideia da sociedade civil e que a concepção, e ali digamos o teor revolucionário, a concepção revolucionária ideológica que seria capaz de organizar os trabalhadores para a revolução seria a partir da sociedade civil, né? E traz muito fortemente a ideia das instituições organizadas e que, por exemplo, quem cumpriria um papel fundamental nessa organização de trabalhadores seria a escola, né? Bom, para a gente tentar ser mais rápido aqui, então a gente tem a organização dos trabalhadores e sindicatos, início do século XX. Nós temos ali alguns processos revolucionários, né? A Rússia, depois Cuba, se a gente pensa a partir das concepções socialistas. Lembrando que Cuba, a Revolução Cubana não se dá dentro de uma concepção socialista. A Revolução Cubana ela é uma revolução inicialmente nacionalista, né? O que é que Fidel prevê ali é uma revolução para os trabalhadores e com os trabalhadores cubanos frente ali ao imperialismo americano. Che que vai ter uma visão mais internacional ali, de internacionalizar a revolução, e ali depois que da tentativa americana de invasão na conhecida na invasão da Baía dos Porcos, é que há uma aproximação de Cuba com a União Soviética, e aí passa essa concepção, né, de uma revolução socialista mesmo. Pois bem, então um outro filme que eu queria indicar para vocês, e aí se a gente pensa em Brasil, né, a gente tem o filme, aliás, qualquer um que trate basicamente da Revolução de 30, é importante. Pensar a Paraíba, e eu sei que tem muita gente do Brasil inteiro, mas a Paraíba ela teve um papel fundamental na Revolução de 30, não só pela morte de João Pessoa, que inspirou ali, ou que foi usada de desculpa política, porque a morte de João Pessoa não foi uma morte política. João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, mas o que houve em Princesa Isabel, por exemplo, que é uma pequena cidade do interior da Paraíba, onde inclusive decretou até independência, né? Desse ponto de vista. A Paraíba foi muito forte nesse processo aí da Revolução de 30. Pois bem, mas Getúlio, que toma o poder na Revolução de 30, ele toma com a promessa de mudança de concepção política, de acabar com a política café com leite, de trazer de volta a concepção ali de democracia, que dá muito forte ali, nesse início do século passado, porém, e acabar também com as organizações locais, as chamadas a aristocracia, que vinha desde a origem lá do Império, né? Mas aí, e as oligarquias, né? Nesse momento as oligarquias. Mas Getúlio não faz essa mudança. Então ele muda, a gente deixa de ter a organização ali dos donos do poder nas grandes regiões do Brasil, das oligarquias, e passa para a ideia do coronelismo, até porque ele dá ali função militar para cada liderança política, né? Pois bem, e passa a reprimir os partidos comunistas, os partidos anarquistas, fecha sindicatos, proíbe a organização partidária. E aí eu indico outro filme, Olga, né? Que vai tratar ali da Olga Benário, ali do Luiz Carlos Prestes, né? Que ele entrega a Olga para os nazistas, né? E aí você vai ter, esse filme é uma produção nacional, uma produção brasileira, mas é um filme muito bom também. Bom, Segunda Guerra Mundial, inspiração ali de liberdade, os tenentes que voltam para o Brasil, que foram lutar pela liberdade na Europa, e volta com esse sentimento, como é que a gente vai lutar pela liberdade na Europa e aqui no Brasil a gente vive um regime ditatorial. Bom, tanto que a primeira medida de Getúlio, com a volta dos militares, né, da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, é mandar todo mundo de volta para casa. Por quê? Porque isso impede a organização
desses militares. A organização política é a messaria, né? Bom, Getúlio depois tem que sair do poder. Você tem 5 anos ali de mudança, mas porém Getúlio volta em 50 eleito. E aí você tem o filme Getúlio, a gente tem posteriormente, só que nesse momento Getúlio já volta com uma associação muito forte com os trabalhistas, com os sindicatos, e ali ele tem uma força muito forte, digamos, só para ter ideia, o núcleo duro do governo de Getúlio em 1950, você tem Celso Furtado como chefe de gabinete, né? João Goulart como ministro do Trabalho, né? Uma influência muito forte de Brizola, que no tempo era governador do Rio Grande do Sul. Então você tem ali e Luiz Carlos Prestes. Imagina a contradição, Luiz Carlos Prestes, que teve a esposa assassinada, entregue, né, por Getúlio Vargas. Luiz Carlos Prestes, que era senador pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, e com forte influência nos trabalhadores e nos sindicatos no Brasil. Pois bem, Getúlio suicida, mas aí não em decorrência, digamos, há quem diga, alguns historiadores, que o golpe militar que teve em 64 ele já deveria ter acontecido com Getúlio, né? Então, Getúlio sai porque você tem uma forte pressão ali. Vamos imaginar o seguinte, olha só para a gente tentar imaginar, hoje eu vou indicar para vocês o filme Django, que é um filme de Silvio Tendler, onde ele vai trazer ali todos a conjuntura política ali de 62 a 64 do golpe militar. Imagina, Getúlio, voltando aqui a 50, 54, Getúlio, os americanos descobrem petróleo no Brasil, a ESSO tem uma grande influência, os americanos têm uma grande influência no Brasil nesse momento. Você tem uma grande mobilização popular da campanha chamada O Petróleo é Nosso, movimentos sociais, sindicatos, né, para garantir que essas questões trabalhistas, você tem um aumento do salário de 100%. João Goulart é o ministro do Trabalho, mas aí você tem nesse momento a forte organização da burguesia que pressiona Getúlio. Getúlio tem que demitir tanto o seu gabinete quanto o ministro do Trabalho. Bom, então imagina que mesmo os movimentos sociais, Getúlio Vargas fazendo digamos, demonstrações ali junto aos trabalhadores, né? E mesmo assim ele precisa do apoio popular. Juscelino Kubitschek é eleito, quase não consegue se reeleger, também mais uma organização popular para garantir a campanha da legalidade, ou seja, a ideia de que Juscelino eleito, ele precisa se eleger. No segundo momento, 60, Jânio Quadros e João Goulart eleito. E aí imaginar que no Brasil você vota no presidente e no vice de forma independente, em chapas separadas. Então você teve um conservador, que foi Jânio Quadros, eleito, e um trabalhista, que foi João Goulart, como vice. Jânio Quadros renuncia, e aí vocês vão perceber mais no filme Django, né, como está essa efervescência aí, mas o fato é que há muito trabalho para ele assumir, porque Django é um trabalhista, não é socialista, não é comunista, mas ele foca a sua pauta política nas reformas de base, que basicamente seria universalização da educação, reforma agrária, universalização da saúde e voto do analfabeto. Essas 4 medidas foram vistas com maus olhos para os conservadores brasileiros. E aí você tem, nesse momento também, se você tem um governo de organização popular e trabalhista, os movimentos sociais se fortaleceram com o Django, né? Então você tem uma organização dos sindicatos muito forte, as organizações operárias, né? Aí uma forte influência da Igreja Católica a partir da JOC, a JEC, né? A Juventude Operária Católica, a Juventude Estudantil Católica, movimento estudantil muito forte nesse momento, movimento da reforma agrária, vamos pensar aí na Pernambuco e Paraíba com as ligas camponesas, né? E aí eu vou mais uma vez indicar um filmezinho que pode ajudar vocês para entender isso, que é o filme Cabra Marcado para Morrer, né, que vai tratar da ideia de João Pedro Teixeira, que é um líder
da reforma agrária aqui na zona da Mata Paraibana, ali na cidade de Sapé, e que vai estar um pouco nesse contexto também. Bom, só que imaginar que, voltando aqui, as pautas da reforma de base: reforma agrária, universalização da educação, voto do analfabeto e universalização da saúde, por exemplo. Teve um outro também, que era uma concepção do paraibano Celso Furtado, que era desenvolvimento norte e nordeste, a criação de agências que se voltam ali para o norte e nordeste, né? Até porque você teve sempre uma concentração de investimento, capital público e privado no sul e sudeste. Então a gente teve na era de Getúlio ali muito forte no Rio de Janeiro, e na ditadura militar muito forte em São Paulo, né? A questão do ABC paulista, industrialismo paulista ali muito forte, a partir do chamado milagre econômico dos militares. Golpe militar, essas reformas não foram aceitas. Você teve os setores conservadores da Igreja Católica que se juntaram, a marcha ali da tradição, família, propriedade, a marcha dos 100 mil, né? Vários setores industriais, setores de comércio, e hoje a gente sabe, né, finalmente, a ideia da Operação Condor, porque essa participação na queda do governo de Jango, na ditadura militar no Brasil, ela não se deu só no Brasil, foi em toda a América Latina. Você teve Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru. Todos esses países você teve ditaduras que se sucederam, todas com a participação e influência dos americanos. Ou seja, porque você tem ali, pensando a América Latina como uma ideia de terceiro mundo, né? E países que começavam a se organizar economicamente, então você teve uma influência ali para virar assim. Tanto Fernando Henrique, vamos aqui falar de Fernando Henrique Cardoso, né? Um sociólogo que foi presidente do Brasil, mas vamos esquecer a parte do presidente, vamos questão do sociólogo, onde ele escreveu um livro. Eu tenho esse livro aqui, mas eu não vou achar para vocês aqui, né, chamado Desenvolvimento, aliás, bom, não sei, está aqui na estante, em algum lugar. O título é Desenvolvimento. Dependência e Desenvolvimento da América Latina, onde Fernando Henrique, em poucas palavras, ele vai dizer que toda a construção, digamos, da organização política e das opções econômicas que o Brasil é dele e do chileno Enzo Faleto. Tudo isso as opções políticas e econômicas que o Brasil teve, junto aos militares, junto ao FMI, levou o Brasil a um grande processo de dependência. Não chegou ao desenvolvimento porque sempre numa ideia de subproduto ou de subprodução, numa grande influência e dependência ali da política externa americana, sobretudo ali com o grande empréstimo do FMI. Bom, aí você teve as lutas armadas, movimentos sociais na década de 60, 70, início dos anos 80 no Brasil, se deu fundamentalmente a parte da luta armada, da organização de resistência à ditadura militar. Então você teve, e aí, parcela progressista da Igreja Católica, os sindicatos, movimento estudantil, e aí você tem vários filmes que podem ajudar vocês nisso, né? O que é isso, companheiro, Batismo de Sangue, que fala da história do Frei Beto, né? O Dia que Durou 21 Anos. O Dia que Virou 21 Anos, que é um filme recente também muito bom, né? É aquela da estilista lá, esqueci o nome agora, Zuzu Angel, né? Hércules 56. Hércules 56, esse é muito bom, Hércules 56, não é isso? Bom, o filme tem vários aí, a gente teve uma produção enorme nesses últimos 15 anos desses filmes. E aí a gente entra na década de 80 com a ideia dos novos movimentos sociais, influenciados aqui, vai pensando aqui na ideia mais teórica, né? Então você tinha até então movimentos sociais que se organizavam a partir da luta de classe, né? A partir da concepção ali digamos, das situações macroconjunturais ali, né? Pensando na organização dos trabalhadores, dando recorte de classe mesmo, né? Pensando na luta pela reforma agrária, pensando na luta pelos direitos trabalhistas, o direito ao voto. Mas a década de 80
nós temos a parte também de movimentos culturais, se a gente pensar o movimento hippie, por exemplo, né? Outras concepções que entram, que são estudadas ali fundamentalmente pela Escola de Chicago, onde sai a ideia da própria busca pelas identidades individuais, né? Então você tinha ali a busca através dos direitos coletivos, e agora você tem a busca pelas as identidades individuais, quando você pensa a organização por determinados grupos que lutam por direitos que não estão ligados necessariamente às questões macroeconômicas, né? Salário, renda, moradia. Mas, por exemplo, há alguns reconhecimentos que estão focados nas identidades, como a luta pela questão LGBT. E aí você pensa esse início lá no movimento nos Estados Unidos fundamentalmente, né? Tem o filme Milk, por exemplo, que acho que foi o primeiro deputado federal LGBT eleito nos Estados Unidos, né? Você tem toda uma organização da população LGBT em detrimento ali da participação política, por exemplo. Então você tem ali luta pela igualdade racial, né? Por exemplo, imagina a luta pela igualdade racial nos Estados Unidos estavam atreladas inicialmente à questão da luta pelos direitos civis a partir da luta de Luther King e de Malcolm X. E aí eu indico o filme Selma, tem Netflix, né? Selma com S. Selma foi a última cidade americana que teve a participação ali, a última marcha de Luther King para a conquista do direito ao voto nos Estados Unidos, né? Então você tem ali a luta por igualdade racial, a luta por as questões LGBTs, né? Você tem ali grupos culturais, aí você tem alguns movimentos culturais que passam a surgir também, o movimento punk, o movimento hippie, estão focados ali nas questões, digamos, da cultura, voltada pela questão da música fundamentalmente, mas inspiram também algumas lutas sociais, entende? A luta das mulheres, então você tem a parte ali, digamos, entra na ordem do dia a luta pela questão do feminismo, por exemplo. E por que eu falei que isso não são macroestruturais? Porque você imagina que, vamos imaginar, o direito LGBT, ele não tem um recorte de classe. Você tem população LGBT em todas as classes sociais. Apesar de aqueles LGBTs que necessitam necessariamente de acesso a mais direitos é a população mais pobre. Os que sofrem mais com a discriminação, porque aí é um diálogo que vem se discutindo recente, que você tem a busca pelas identidades individuais, mas existem recortes macroestruturais que também pertencem ou estão correlatos ali com a luta dos direitos individuais. Se você pensa no direito das mulheres, né? Vamos pensar ali uma luta do movimento feminista pela descriminalização do aborto. Você tem uma pauta específica dada a partir de um recorte de gênero. Porém, se você também traz, associado ao recorte de gênero, um recorte social, você vai perceber que as mulheres que sofrem diretamente com a questão do aborto, por exemplo, são as mulheres mais pobres, né? Enquanto isso, você tem ali as mulheres ricas que continuam fazendo, né? E vão continuar abortos em clínicas particulares ou coisa do tipo, mas as que sofrem diretamente com a criminalização são as mulheres mais pobres. Imaginar também a luta pela descriminalização da maconha, né? Hoje você percebe que vários estados americanos já descriminalizaram, o Uruguai também, imaginando que isso se dá dentro de uma lógica de mercado também, né? Porque você tem, por exemplo, o álcool, que é uma droga que diretamente ela é muito mais nociva à sociedade, mas ela é uma apropriada pelo mercado, né? O debate da maconha então você tem a marcha da maconha que se organiza em muitos locais. Imaginar que, aqui para finalizar com vocês, até para a gente ver se a gente trava um diálogo também, que nós tínhamos essa organização dos movimentos sociais muito focados ali nas questões macroestruturais, recortes de classe. Então você tem em determinado momento uma coisa que também não era pensada, mas a Escola de Chicago que traz esse debate ali, a Adorno, Horkheim, enfim, não, perdão, a Escola de Frankfurt, Habermas, por exemplo, ele traz ali a ideia
dos valores morais também que estão associados à relação da organização dos movimentos sociais, tá? Então, por quê? Porque esse que eu falei, tanto a questão LGBT, quanto a questão da luta do feminista, a marcha da maconha, por exemplo, a questão do movimento negro, eles estão associados a questões macroestruturais, mas também você tem valores morais que estão relacionados ali, né? Ou seja, questões mais subjetivas, que criam grupos de identidade. Entende? Então você tem, repetindo, a questão de classe que está associada diretamente às questões macroestruturais, mas você tem valores morais que estão ligados, por exemplo, a um sentimento e à relação de identidade, quando o mesmo grupo ele passa a se organizar sem ser necessariamente focado ali numa questão econômica, por exemplo, ou de direitos políticos ou de direitos sociais, mas questões mais subjetivas, digamos assim, né? Bom, acho que semana passada o The Guardian, né, que é um jornal inglês, ele, inclusive, no seu editorial, ele perguntava como é que é possível no Brasil a gente tá nessa situação de um presidente, pela primeira vez na história, acusado de crime comum, não é isso? E colocado num Congresso extremamente corrupto, e existe essa apatia generalizada, né? Eu, na verdade, não tenho uma explicação, digamos, própria assim, ou verdadeira. Acho que a gente pode estabelecer aí algumas variáveis que podem talvez justificar isso, entende? Uma primeira, talvez, né? Eu repito, não é uma questão que está colocada como verdade, repito, mas a primeira coisa é o seguinte: nós tivemos hoje o Congresso, ele não representa nem de longe a necessidade imediata do povo a uma vontade popular, tá? Em segundo lugar, então tem um distanciamento tão grande, que às vezes a gente, por exemplo, você tem vários movimentos de mobilização no Rio de Janeiro, mas em Brasília você não consegue fazer isso. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a própria cidade de Brasília, ela foi construída um pouco exatamente com essa intenção de ser uma coisa tão grande que ela, de certa forma, impediria ali determinadas organizações de mobilização popular lá, né? Talvez se vocês forem a Brasília, ou quem é de Brasília e conhece, sabe que para você poder ocupar as ruas de Brasília, principalmente do eixo monumental ali próximo ao Congresso, precisa realmente de muita gente. Mas, de fato, é um momento de muita contradição, né? Porque a gente nunca teve em um ano tanta perda de direito social. Agora, me parece também que os movimentos, eles porque eu ia tentar chegar a isso no final, mas aí com o tempo, mas eu vou aproveitar para falar isso agora. Veja só, via de regra, até um pouco dialogando um pouco com a pergunta de Schelling, né? Partido político e movimento social. Via de regra, os movimentos sociais, eles dialogam com os partidos de esquerda, não é isso? Então, ou de centro-esquerda. Então, você tem muitos movimentos sociais aí que surgiram ou estão muito próximos do debate ideológico do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSTU, né? Isso, do PCO, do partes ali do PSB, né? O PSB se fragmentou bastante, né? Vou falar um absurdo aqui, mas é verdade. O PMDB lá do Paraná, do Roberto Requião, né? Tem uma ala muito forte da esquerda ali, né? Então, os movimentos sociais conseguem dialogar porque eles passaram, nesses novos movimentos sociais, do qual eu estava falando no finalzinho, eles também perceberam que a luta política e institucional também era importante, entende? E muitos desses representantes de movimentos sociais se predispuseram e passaram a participar ali da luta partidária, né? Dentro desse nosso regime político.
Porém, o que é que pode ter acontecido também, né? Esse tipo de organização, se a gente imagina ali, a partir do governo Lula, principalmente 2002, 2003, quando se iniciou o governo Lula, boa parte desses movimentos sociais, eles foram incorporados na estrutura do governo. Então nós tínhamos várias lideranças dos movimentos sociais que passaram a vida inteira se organizando e cobrando do governo seu papel constitucional, obviamente. Então eles passaram para um outro momento histórico, eles passaram a fazer parte do governo e precisavam, a partir dali, dar respostas ao próprio movimento ou dar respostas à sua própria pauta política. Tá? De certa forma, esses movimentos sociais se institucionalizaram muito. Se a gente pensar, por exemplo, os sindicatos que tinham, o próprio presidente Lula, ele foi forjado na luta sindical, e aí vou indicar mais um filminho para vocês, aliás, 2 filminhos, para entender a organização sindical no ABC Paulista, lá na década de 70, 80. Um se chama Peões, tá? Peões. E o outro se chama Linha de Montagem, tá? Esses 2 filmes aí vão ajudar vocês a compreender tanto a organização sindical lá no final da década de 70, as grandes greves de ABC Paulista e início dos anos 80, mas também compreender ali como foi forjado a figura pública da pessoa do Lula, tá? Muitas pessoas, às vezes muita gente, às vezes eu passo para os meus alunos aqui até para dialogar com eles, né? Não, professor, o senhor passou um filme que só fala de Lula. É porque tem uma coisa que é bem básica, nós não temos como negar a história, né? Se você pegar todos os documentários e registros que falam da questão sindical na década de 70, final da década de 70 e 80, a figura do presidente Lula é uma figura central ali. Então, talvez a gente consiga compreender ali, até certo ponto, a dinâmica de como essa figura pública ela foi forjada, não é isso? E por que ela tem tanta força ainda hoje. Mas voltando aqui, então você teve participação dos movimentos sociais, movimentos sindicais, nesses últimos 12 anos dentro da estrutura governamental, né? O que era para a gente perceber como algo positivo, porque essas pessoas, elas que estavam na pauta reivindicatória, elas passaram a se incorporar dentro da estrutura de governo e deveriam agora passar para um passo propositivo e executivo. Ou seja, as políticas públicas que se cobravam antes do governo Lula, eles tinham agora o papel de executá-las. Isso gerou, em certa medida, a desmobilização desses movimentos. Em certa medida. O movimento sindical, por exemplo, né? Fundamentalmente ali, com uma grande força. E agora essa coisa piorou, porque o governo Temer ele veio exatamente na desmobilização ou no desfinanciamento do movimento sindical, por exemplo, e criminalização dos movimentos sociais. Tem outras variáveis que estão juntas. Eu vou dizer para vocês aqui um outro dado, por exemplo, e aí dialogando diretamente aqui com os e as assistentes sociais, tá? Quando o Bolsa Família ele foi concebido dentro de uma estrutura maior, que era o programa Fome Zero, porque na verdade o programa mãe, digamos, cobertor, guarda-chuva, era o programa Fome Zero. E esse programa Fome Zero, ele tinha ali vários braços ali do programa que se organizavam fundamentalmente a partir dos movimentos sociais. A Rede Talher, a Rede de Educação Cidadã, que qual era a ideia? Era que o controle social da execução dos programas sociais, eles fossem direcionados pela sociedade civil. Eles foram direcionados pelos movimentos sociais também. Direcionados, organizados, e o controle social ele poderia acontecer de forma mais propositiva. Talvez até dialogando com a proposta gramsciana ali de Estado ampliado, né? Onde Gramsci pensava ali na ideia de um Estado que tivesse junto também a participação direta na execução das políticas feita pela sociedade civil, né? 2005 houve uma marcha dos prefeitos
lá em Brasília, e os prefeitos, assim, entre aspas, emparedaram o presidente Lula e disse, ó, programa social de governo, quem tem que executar somos nós. Programa social lá no meu município, quem tem que executar é o município. Aí eu vou fazer o papel aqui de advogado do diabo, tá? Com os assistentes sociais e as assistentes sociais. Essas estruturas que foram colocadas a partir dos SUAS, CRAS, né, os CREAS, né, toda essa estrutura de execução das políticas, na verdade elas só foram pensadas depois, quando se pautou para os municípios executar essas políticas públicas, né? Só que como nós não tivemos ali um processo forte de participação ali, de organização popular, né, dentro da rede de educação cidadã, por isso que provocou a saída do Frei Beto lá do governo Lula, foi exatamente porque o governo optou pela via institucional, né, e abriu mão da participação dos movimentos sociais ali, né, na execução das políticas. Então não criou, digamos, um espectro de cultura ali, de participação da população a partir dos conselhos. Porque se a gente pensar do ponto de vista do controle social, a sociedade civil, os movimentos sociais têm muita possibilidade de participação e intervenção, pelo menos tinha até o governo Dilma, dentro dos conselhos, porque nós temos Conselho da Saúde, Conselho da Assistência, Conselho da Merenda, e aí vai, né, Conselho do Idoso, Conselho da Criança e do Adolescente. A ideia seria o fortalecimento da participação popular no controle social da execução dessas políticas. Em partes, aqui voltando à sua pergunta, tudo isso confluiu ali para talvez a gente haver hoje uma certa desmobilização dos movimentos sociais. Ou talvez ali dizer o seguinte, a coisa vai, até que a coisa vá melhorar, ela vai piorar bastante, né? Então, só que todas essas medidas aí do governo, nós estamos sofrendo mais de forma sutil. A reforma trabalhista, por exemplo, começou a partir do sábado passado. Ontem fizeram 8 dias, né? Quando a gente começar a sentir no bolso, de fato, é que a gente vai ver como é que essas medidas elas vão, e já estão, na verdade, elas já estão, mas a gente não pode negar o caráter e a força que a grande mídia brasileira ainda tem. Então não tem transmissão ao vivo, por exemplo, da Globo, em horário nobre, na hora do Fantástico, cobrindo os protestos dos movimentos sociais. Né? Esse apelo midiático não tem ainda, né? Então, em certa medida, essa coisa do apelo midiático também não ajuda. E aí, para finalizar, o momento histórico que nós vivemos de grande contradição quando a gente pensa na nossa era da informação. Nós estamos na era da informação, onde as pessoas vivem pouca informação. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um computador, mas aqui uma pesquisa recente da USP, de final do ano passado, início desse ano talvez, ela revela que, por exemplo, mais de 50% da população brasileira não consegue diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Imagina. Eu sempre falo para meus alunos que vocês vão pagar, até porque eu estou um pouquinho mais velho do que eles, né? Shelley nem tanto, Shelley é mais nova do que eu, mas essa geração vai pagar pela sua desinformação, numa contradição de ser a sociedade da informação. Então nós temos acesso a Facebook, WhatsApp, Instagram, mas a gente tem um mecanismo, mas a gente não lê um jornal, a gente não lê um blog, a gente não lê um artigo, entende? E a gente não consegue diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira. E isso gera muita desmobilização. A mobilização virtual, ela ainda não foi comprovada que ela interfere na vida da sociedade. Pode interferir em certo aspecto do ponto de vista político negativamente, mas propositivamente ela ainda não deu ainda sinais concretos de que é possível fazer. Haja vista, por exemplo, a criação midiática do mito
Bolsonaro, que eu particularmente eu não sei como é que alguém não faz nada a vida inteira, não tem produção nenhuma, 30 anos de deputado, e o cara se torna mito. Como é que alguém é mito sem fazer nada nessa vida? Eu fico aqui, né, a pensar como seria isso. Mas é o desfavor que as redes sociais fazem quando cria aspectos ali de verdades constituídas ou construídas. Então talvez essas várias variáveis aí elas estejam ligadas, né, nesse momento, né?